Olá a todos do Grupo Geotecnia Brasil. Mais uma vez estou gravando um vídeo para esse grupo de engenheiros na área de geotecnia. E o tema que eu irei abordar hoje trata-se de pavimento rodoviário, em que eu tentarei mostrar por que uma análise dinâmica ela é muito mais viável ou é mais coerente com, sobretudo, o cálculo, a parte mecanística do dimensionamento do pavimento. Então, o título aqui abordado será: Entenda, através da análise dinâmica, como a ação repetitiva de um pneumático deteriora um pavimento rodoviário. Antes, para melhormos entendermos o problema, eu vou definir o que é mecânica dos pavimentos. Creio que todos já sabem, mas dá a impressão que quando nós falamos de mecânica dos pavimentos, que é o ramo da física responsável pelo estudo dos movimentos, trata-se apenas da estática. Apenas a estática é utilizada na parte mecanística, na parte dos cálculos matemáticos, através de software, apenas a parte estática. E tentaremos aqui explicar por quê, qual é a razão desse motivo. Por que não se utiliza logo toda a equação geral do movimento, ou a equação diferencial do movimento? Qual é a razão? Qual é a dificuldade em se incorporar na análise a parcela referente à aceleração e à velocidade? Estudamos apenas o deslocamento. Tal forma que esta maneira de calcular os pavimentos, quando você usa só a parcela com deslocamento, que seria a parcela da energia potencial do sistema, do princípio da conservação da energia, nós ficamos obrigados a todos os estudos de pavimento, todo o dimensionamento, todo o monitoramento, apenas em cima do deslocamento. É por isso que nós temos o que é forte hoje em pavimentação, sobretudo na parte estrutural dos pavimentos, é a deflectometria. Se vocês observarem bem, inclusive as funções de desempenho, a maior parte estão relacionadas com a deflexão. E quando você utiliza apenas a parcela da energia potencial, você é obrigado a fazer algumas limitações do cálculo, como, por exemplo, não há como você ter o campo de tensões correto. Normalmente, o que é que se faz? É através dos deslocamentos do cálculo. E utilizando os módulos elásticos dos materiais, você chega a ajustar a tensão que é provocada pela passagem de um caminhão. É o que acontece. Por quê? Porque a parcela do deslocamento, se você observar aqui, a energia potencial, ela só depende do deslocamento. O deslocamento só depende do módulo elástico. Então, você pode controlar ambas as parcelas, sobretudo o deslocamento, aumentando ou diminuindo o módulo de elasticidade. Por que eu digo isso? Vamos ver um novo conceito. Esses dois professores aqui, o Salomão Pinto e o resto, através de vários estudos, ensaios triaxiais, com bastante amostras, temos até aqui o R2 da ordem de quase 1, que significa que eles fizeram um bom estudo, essas amostras foram muito bem selecionadas. Percebe-se que eles, aqui, definiram, nós temos esses 4 pontos aqui, em que esses pontos, em função da deformação do material, eles chamaram esse ponto, classificaram aqui os módulos, o módulo elástico, o módulo de elasticidade, neste ponto,
o módulo dinâmico, que é o máximo módulo que o material pode atingir, aqui o módulo resiliente, que é o módulo estático e o módulo da ruptura. Tanto é que a relação matemática que eles criaram, né, uma lei de variação, dos módulos, da relação entre o módulo elástico, a elasticidade e o módulo resiliência, com a deformação. E vem aqui a questão, pergunta, por que nos cálculos estáticos, quando você usa apenas a matriz estática, formulação estática, né, a parcela da energia potencial, não é utilizado esse módulo, que é o módulo estático, e sim esses aqui. Exatamente para poder superar a deficiência do uso da equação dinâmica diferencial do movimento, né? Equação completa. É usada só essa parcela. É como se o corpo estivesse em repouso. Para compensar a energia potencial no movimento, né? Na equação diferencial do movimento, utiliza-se, simplesmente, o módulo de elasticidade o resiliente ou o dinâmico para superar exatamente a deficiência da base de matemática de cálculo utilizada, em vez de ser utilizada a base dinâmica, foi utilizada apenas a parte estática. Isso é possível dar bons resultados? Claro, em relação à deflexão, vai dar os resultados, porque a deflexão, aqui a deformação só depende da rigidez, ou do módulo elástico. E assim resolveu trabalhar só com essa parcela, eliminando ou ignorando a restante, a massa e os amortecimentos, ou a velocidade e aceleração. Na sequência, fica aqui a pergunta: é correto? É viável? Até hoje, nós temos, inclusive, ferramentas matemáticas numéricas, já formulações dinâmicas. Por que não se usa? Qual a dificuldade do engenheiro de pavimentação recorrer a uma análise correta, análise dinâmica, para desenvolver de uma forma mais aproximada o problema de natureza dinâmica? E aí não havia necessidade de estar recorrendo a complexas funções de desempenho, função de transferência de esforços. Aí a necessidade de ter que fazer ensaios sofisticados para se ter conhecimento do conceito de fadiga e das deformações permanentes. Aqui na via dinâmica, se nós conseguirmos definir a correta carga externa aplicada, a forma como essa carga externa é aplicada, não há necessidade de se recorrer a funções de ajuste, de desempenho. Basta ter a carga externa dinâmica, a ação externa dinâmica corretamente aplicada. Consequentemente, qualquer software que trabalha com análise dinâmica nos dará as informações em termos de tensões e as deformações que irão gerar a fadiga e as deformações permanentes. Seria um cálculo diretamente resultado fornecido pelo o cálculo, sem necessidade de correndo a sofisticadas funções de desempenho e outras coisas. Aqui está aqui uma intenção de se desenvolver uma forma como essa carga externa é aplicada na superfície do pavimento. Temos aqui, por exemplo, um veículo. Esse veículo, num pavimento, numa estrada, em função do tempo, irá gerar esse registro de pulsações. E, se essa roda estiver perfeitamente balanceada e alinhada, nós podemos dizer que nós estamos presente a uma excitação forçada harmônica. Por que harmônica? Em que nós temos a variação da carga
com o sen e o tempo. A velocidade aqui é angular e o período de rotação do giro completo da roda. O meu raciocínio foi, a partir desse conceito da ação dinâmica, criar ou desenvolver um fator, eu chamei de fator de carga dinâmica, equivalente à repetição do eixo de projeto. Escolhido aqui um determinado eixo representativo das rodas em movimento, no caso seria o eixo CIP de rodagem dupla, com 10 toneladas, seria o eixo mais adequado para ser utilizado na análise dinâmica, em pavimentos rodoviários. Calculado esse fator, conhecido esse fator de equivalente, multiplicado pela massa do eixo e vezes seno de ômega-t, nós desenvolveríamos uma ação desse tipo. Seria aplicada na superfície do pavimento. Aqui eu estou apresentando esses dois equipamentos de ponta. São equipamentos de ensaios em tempo real e escala real. Este aqui é o Cuviano, esse aqui é o Traffic Speed Deflectometer, o TSD. Ambos captam a aceleração, o deslocamento, a velocidade do deslocamento na superfície do pavimento, a proporção que eles trafegam. Esse aqui é até 18 km por hora, porque a captação é mecânica, feita através de uns sensores acoplados nessa esteira metálica. Aqui, os sensores estão acoplados à própria estrutura interna do caminhão e captam as ações ou as vibrações através de laser. Então, isso aqui pode desenvolver velocidade superior, 60, 70, se eu não me engano, até 80 km por hora. É o que existe mais moderno hoje no mundo. E só faz sentido a utilização desses ensaios se nós soubermos trabalhar com esta base matemática de cálculo, que é a equação diferencial do movimento, porque daqui não poderemos fazer a análise numérica dos ensaios captados, esses parâmetros captados por esses equipamentos. Bem, definido ou determinado a intenção de se calcular um fator de carga equivalente, como isso seria feito? Olha, através da relação da tensão de ensaio, a tensão e atração de ensaio dos materiais que vão compor os revestimentos dos pavimentos e a tensão devido a uma única passagem escolhido no projeto, pode ser de 10 toneladas, 8, 10, 12, 13 toneladas, o que importa, esta relação entre a carga de ruptura e a carga estática, a tensão estática na única passagem do eixo, essa relação ela situa-se entre 4,5 e 6,5. Eu fiz vários ensaios, né? Simulei vários pavimentos e percebi que tanto pavimento flexível como rígido, esta relação se encontra entre 4,5 e 6,5. Com isso, o X é o inverso dessa relação, que seria o índice, né, da relação entre a carga de uma única passagem e a da ruptura. Então, vamos imaginar que o N, que poderá até atingir a fadiga, seja função dessa relação, como aqui está, o inverso dessa relação, como aqui está. Estamos desenvolvendo aqui matematicamente, né? X log de N é igual a 1. Então, com esta equação está aqui a distribuição, que é uma hipérbole, né? Temos aqui uma hipérbole. Essa hipérbole aqui apresentada, da proporção que essa relação aqui, o valor do logaritmo de x de n aumenta, nós vamos tendo a relação diminuindo. Por exemplo, se o n tende para o infinito, o x tende para zero.
E se o x tende para o infinito, o n também tenderia para zero. Então, esse fator de carga estaria aqui representado desta forma. A equação x log de n, esse 10 elevado a y, esse y aqui é apenas para ajustar esta curva para o primeiro caso, né, que o n fosse igual a 1, dividido pelo 2πr, que é o desenvolvimento desenvolvimento da roda do pneumático, né, 2πr. Seria depois escolhida uma reologia adequada para o modelo dinâmico, né? Essa reologia seria da forma esterética, né? O que aqui é esterética, você sabe que é exatamente a perda de resistência de um material por ação cíclica, ou ação alternada. E essa formação esterética é uma elipse. Essa abertura aqui, quanto maior essa abertura, maior a dissipação de energia num ciclo de esterese e carga alternada. Percebe-se que podemos apresentar essa forma, o caminhamento da esterese carga e descarga por uma hipérbole, seria representada por uma hipérbole. E essa hipérbole apresentada através de alguns parâmetros de resistência ao corte. O módulo de cisvalente máximo, a deformação cíclica e a tensão cisvalente máxima. Aqui representando um ciclo de carga, né? Aqui fosse de A para B, carga, descarga, descarga, carga, descarga, assim sucessivamente ao ponto H, estaria aqui a apresentação na forma da hipérbole, como seria esse caminhamento, utilizando várias regras, para que esse caminhamento seja através dessa linha pontilhada e não pontilhada, quer dizer, seria da backbone, chama aqui curve, ou da nossa hipérbole, né? Isso é construído um algoritmo próprio para obrigar essa curva a andar, fazer esse caminhamento, e a simulação não linear dinâmica. Tendo efetuado o cálculo internamente no software, nós precisaríamos criar um critério de cedência para saber quais as camadas que entraram em ruptura por cedência ou vão apresentar deformação permanente. Então, a considerável evidência de campo que a maior parte da redistribuição das tensões de deformações permanentes associada a uma análise dinâmica ocorre logo após a excitação cíclica dinâmica deixar de atuar. Por esta razão, utiliza-se de um processo adicional de cálculo para a redistribuição do campo de tensão e deformação dinâmica, e através de um critério de ruptura de Mohr-Coulomb. As tensões são todas armazenadas em cada intervalo de tempo no qual o período for subdividido, depois faz uma avaliação, né, um software também que utiliza o critério de Mohr-Coulomb, saber quais foram os pontos que entraram em deformação permanente. Feita a verificação, vamos fazer a verificação do critério de fadiga. O critério de fadiga, aqui, é bem simplificado. Veja, simplesmente, tendo-se a resistência à tração na ruptura de qualquer material, em função do seu módulo elástico, aqui neste gráfico, a amplitude que vai dar início à fadiga do nosso material estaria representada aqui no eixo dos Y, seria um percentual da tensão de ruptura do material. Aqui o aço, por exemplo, nós sabemos que é um módulo de elasticidade 2,1, 210 mil megapascal, seria 20% do valor de ruptura. Por exemplo, o aço patrílio, ele tem uma resistência de ruptura em torno de 800 megapascal dividido por 1,15. O concreto, receita de ruptura, no ensaio de compressão diametral, flexão simples, está em torno de 40 a 50% do valor da ruptura, que está 47, seria um ponto, com um modo de elasticidade em torno de 3.500 megapascal. E do asfalto, considerou 55% do modo de resiliência, o modo elástico do asfalto. Tendo esses valores, simplesmente se impõe no programa a condição de que
a evolução das tensões de tração nos elementos que trabalham a tração nunca ultrapassam esses pontos. Aqui nós temos uma aplicação, né, um exemplo prático para esse nosso modelo, que um pavimento com as suas respectivas camadas, está aqui descrito, um CBUQ com 5 centímetros, um binder com 10 centímetros, uma camada de base de 20, subbase de 20, aqui o reforço, as últimas camadas de terraplanagem, e assim sucessivamente. Esse tipo de pavimento é muito típico nas estradas federais do Norte e Nordeste. As características, dados. Aqui mostra-se para o número de ciclo que acontece, né, com a condição de cedência e de ruptura de fadiga definido, né, já descrito. Por exemplo, para 100 ciclos de carga, 100 ciclos de um eixo simples de rodagem dupla, com massa de 10 toneladas, para 100 ciclos, você veja que a fadiga, aqui seria a linha de fadiga, é o ponto ao qual, ao atingir essa reta, ele começa a entrar em fadiga, o revestimento asfáltico. Então, em 100 passada, nós estamos aqui, ele atinge a amplitude de tensões é 4,40 tonelada por metro quadrado. O limite para o tipo de asfalto que for utilizado seria de 22,5 toneladas por metro quadrado. E a 100 ciclos de repetições, nenhuma das camadas aqui apresenta indício de plastificação, de deformação permanente. Isso, quando começar a surgir, o soft mostra automaticamente uma cor escolhida, que neste caso eu escolhi a cor vermelha para mostrar a camada que começa a entrar em deformação permanente. Então, vamos para 1.000 ciclos de repetição do eixo, mesmo o eixo de 10 toneladas, aumentou aqui um pouco, 4,85 toneladas por metro quadrado, nada aqui, não amarelou, não avermelhou nenhuma das camadas. Para 10.000 também, 100.000 ciclos, nada. 200.000 ciclos, a subbase, ó, CBUQ, binder, base, a subbase começa a se deformar permanentemente. Isso aqui automaticamente, para quem vai a base também aqui apresenta os pontinhos já de deformação permanente. Isso significa que o calculista ele pararia por aqui. Por que dimensionar esse pavimento, essas camadas, se já entra em deformação permanente? Até porque eu estou usando o conceito de ciclo, de fadiga de alto ciclo, ou deformações elásticas. Não faz sentido. Eu vou continuar aqui o exemplo mostrando para vocês apenas para efeito didático. Com 500.000 repetições do eixo de 10 toneladas, aumentou já a área de deformações permanentes da base, da subbase e da base. E aqui a fadiga está se aproximando, a amplitude de tensão de fadiga se aproximando da linha limite do início da fadiga. E, finalmente, aqui, para 7 milhões de ciclos, né, o 7 vezes 10 a sexta, repetição do eixo de 10 toneladas, nós estaremos aqui já com trilhas e mais trilhas de roda, isso aqui tudo já entrou em deformações permanentes, traz tudo que está acima, né, com certeza. E o material, né, o CBUQ, ele começa a entrar em fadiga a partir de 7 milhões de repetições do eixo de 10 toneladas. Mas o que adianta? As trilhas de roda começaram a surgir muito antes do meu asfalto entrar em fadiga. Então, esse pavimento não interessa, teria que redimensionar. Para quê? Seria importante que houvesse fadiga do revestimento sem as camadas inferiores entrarem em cedência. Porque eu poderia, inclusive, depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, apenas restaurar o revestimento asfáltico e não refazer tudo isso aqui. É o que acontece nas estradas do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. E, finalmente, fazendo com os comentários os resultados, a partir dos 200.000 ciclos, nós vimos de repetição do eixo padronizado com massa de 10 toneladas, a subbase e base começam a apresentar deformações permanentes e o revestimento asfáltico recebeu o que só atingirá a fadiga aos 7 milhões de ciclos de carga, conforme a imagem já foi anterior, aqui.
No entanto, como já foi referido, nós usamos a premissa de fadiga de alto ciclo, que pressupõe que as camadas trabalham dentro do regime elástico linear, ou seja, a partir do momento em que qualquer uma das camadas do pavimento apresenta deformação permanente, plástica, o conceito de fadiga utilizado deixa de obedecer à fundamentação física adotada. O modelo utilizado não analisa a fadiga no processo envolvendo deformações permanentes, até porque não faz sentido calcular e dimensionar um pavimento para apresentar deformações permanentes. As máximas tensões, atração para efeito de fadiga, surgem na superfície superior do revestimento asfáltico. Isso é praticamente impossível você perceber esses efeitos utilizando uma análise estática. Na realidade, a análise estática ela só trabalha mesmo até o nível de deformações. E aí você tem que utilizar funções de desempenho para encaixar essas deformações nas tensões, porque nós sabemos que tensão é o módulo elástico, o módulo de elasticidade vezes deformação. Então fica simples eu ajustar resultado de campo, de pistas experimentais e chegar à conclusão que o LC5 e outros soft e com característica de carga estática resolvem um problema, nos dão um suporte matemático para dimensionar as estradas brasileiras. Eu acho que é um grande equívoco. O caminho correto é a análise dinâmica. Tá? O tempo já me cedi bastante tempo. A apresentação desse vídeo é apenas alertar os colegas engenheiros do risco e os erros, os equívocos profundos que nós estamos inserindo quando se faz uma análise utilizando bases matemáticas estática. É melhor simplesmente utilizar os conceitos empíricos, porque esses cálculos nada mais, nada menos que serão uns arranjos para dar a sensação que nós estamos trabalhando com modelos matemáticos. Tá? Muito obrigado pela atenção e até uma outra próxima apresentação.